Você sabe interpretar e aplicar a NR17? Esse é um grande desafio para os ergonomistas e nos torna também muito especiais, especiais no sentido de sermos altamente especializados em termos de conhecimento. Ser ergonomista nesse país significa ter um conhecimento extremamente vasto e amplo de todas as condições de exposição que um trabalhador pode apresentar nos seus aspectos organizacionais do trabalho, cognitivos do trabalho e físicos. Por muitos anos no nosso país, nós tivemos apenas a ergonomia dita, entre aspas, como física sendo aplicada. Medidas, alcances, posturas, movimentos, e pouco se falava de toda a estrutura organizacional de exposição e de toda a estrutura cognitiva que envolve a natureza das tarefas e atividades. Bom, eu sou a professora Patrícia Rossafa, professora titular da International Ergonomics School e da Escola Ocra Brasiliana, e estou aqui para falar hoje sobre a NR17 com você. A NR17 apresenta uma natureza extremamente vasta de aplicação. Ela não possui parâmetros prontos, com exceção de um item ou outro. Vou trazer aqui um exemplo, um dos subitens da parte 17.5 da NR17, que fala da movimentação manual de cargas, onde a distância horizontal máxima permitida é de 60 centímetros. Ali nós temos um parâmetro, porque para qualquer cenário, qualquer condição de trabalho, esta distância passa a ser altamente lesiva. Então, parâmetros extremos estão colocados na norma, que são os parâmetros de avaliação, de observação rápida. Mas aqueles parâmetros analíticos não podem ser ali colocados, porque vai depender muito da natureza do trabalho. Esta norma regulamentadora é uma legislação que cobre diversos cenários de atividades, desde um mergulhador da Petrobras até alguém que trabalha num ambiente office, em um escritório, indivíduos que trabalham na agricultura, expostos, né, a uma série de fatores e de um ambiente totalmente diferente, indivíduos que estão colocados em linhas de produção, que têm ou que não têm movimentação manual de cargas, enfim, as naturezas de trabalho são extremamente vastas, felizmente. E nós, ergonomistas, precisamos ter uma competência técnico-científica para interpretar da maneira mais precisa e mais atualizada cada um dos itens da NR17. Muitas pessoas fazem uma varredura da norma, interpretando cada um dos itens numa modalidade checklist. Mas será que você está aprofundando o diagnóstico de cada um desses fatores ergonômicos? Bom, falar sobre isso é produzir aqui aulas e mais aulas e mais aulas e mais aulas para que realmente vocês consigam interpretar em um raciocínio ergonômico avançado cada aplicabilidade prática dentro do conceito teórico que a norma nos traz. Mas, em uma visão geral, nós precisamos compreender o seguinte: alguns parâmetros de conceitos precisam estar muito claros na nossa mente para que a gente possa aplicar efetivamente a NR17 com propriedade técnico-científica. O primeiro parâmetro é compreender que o estudo organizacional é a primeira parte de todo e qualquer cenário em termos de diagnóstico, seja na etapa de avaliação ou na etapa de análise. Entender a estrutura organizacional significa entender a exposição do trabalhador. Eu posso ter um fator de risco ergonômico característico do posto de trabalho, mas o que me interessa é o quanto este trabalhador está exposto. Por isso, a NR17 não fala do trabalho, ela fala do trabalhador. Nós temos que adaptar o trabalho as características psicofisiológicas do homem, garantindo bem-estar, conforto, eficiência, saúde e segurança. Todos esses parâmetros que estão na inauguração da norma já atribuem ao ergonomista a necessidade de compreender a natureza de exposição deste trabalhador a partir de fatores organizacionais. Você já tinha percebido isso dentro da NR17? Bom, talvez você tenha interpretado de diversas formas esta inauguração, este conceito inicial da norma, mas não tenha percebido o quanto este conceito dá importância ao fator organizacional. O primeiro fator organizacional que nós precisamos compreender é a jornada de exposição desse trabalhador. Para qualquer atividade, passar de 8 horas de trabalho significa aumentar o gasto energético do trabalhador. Sim, ergonomia, vou falar o meu lema aqui. Sim, ergonomia, fadiga é igual a lesão. Quanto mais tempo de exposição esse trabalhador tem, mais próximo da fadiga ele está e, portanto, mais próximo do dano ou da lesão. Enquanto que,
Se ele tem uma exposição menor em uma menor jornada, significa que a sua exposição também é menor. Mas isso, professora, só está relacionado à duração do turno de trabalho? Não. Está primeiramente relacionado à duração do turno de trabalho, quanto tempo esse indivíduo fica fora da sua casa e dedicado àquele ambiente empresarial, àquele ambiente da empresa. Mas também está ligado ao conteúdo, ao recheio de todas essas horas de trabalho. Como essas horas de trabalho são recheadas em termos de atividades, tarefas, né? E em termos de fatores ergonômicos. Esses fatores ergonômicos estão presentes em toda a rotina desse trabalhador, em todas as horas, em igual proporção em todas essas horas? Esse trabalhador possui ou não possui rodízio? Ou a natureza da sua tarefa é uma natureza de variabilidade de atividades, o que traz uma certa compensação para alguns fatores ergonômicos, ou não? Né, a depender muito, né, de quais são os segmentos que estão sendo explorados na realização daquela atividade. Então, olhando para este recheio do conteúdo de trabalho, nós temos que entender outros fatores organizacionais, que é o tempo dedicado para cada uma destas naturezas de tarefa. Quando eu falo do tempo de dedicação, eu já estou entrando possivelmente em ciclos ou em tempo de duração de tarefa e atividade, que nós vamos chamar na NR17 de exigência de tempo, que a partir de uma norma de produção foi determinado, existe um modo operatório, que é como esse indivíduo realiza, e dentro desse modo operatório existe um tempo para executar. E este tempo traz para o trabalhador exposições equalizadas, maiores ou menores. Quando nós olhamos, então, para todo esse cenário interpretativo, desta parte bem inicial mesmo da NR17, nós já começamos a criar um passo a passo para construir a nossa própria análise ergonômica ou avaliação ergonômica do trabalho. Iniciando, então, por toda a etapa organizacional, nós vamos depois compreendendo os fatores de exposição de natureza física. E a própria norma traz divisões. Ela fala em momentos específicos da movimentação manual de cargas e tem um item apenas para abordar esta temática, que é uma das principais causas de afastamento dos trabalhadores em relação à previdência social. Quando ela fala especificamente da movimentação manual de cargas, ela dá ali parâmetros abertos, né? Que a movimentação manual de cargas não pode ser passível de comprometer a saúde desse trabalhador. Tirando o parâmetro da distância horizontal, não traz mais parâmetro nenhum. Ou seja, como que eu vou interpretar esse item? Eu tenho que interpretar esse item a partir de um diagnóstico. Então, eu tenho que realizar o diagnóstico com ferramentas ergonômicas específicas, validadas cientificamente, que me dão a certeza sobre o potencial de dano. E a partir dessas ferramentas, eu consigo responder ao item da norma. Sim, o trabalhador possui exposição à movimentação manual de cargas, mas ela não compromete a sua condição de saúde, nem a sua segurança, nem o seu desempenho eficiente, nem o seu conforto. Ou então, não. A movimentação manual de cargas, por meio da ferramenta NIOSH Biocra, demonstra que, sim, esse trabalhador possui exposição. Desta forma, aplicando ferramentas específicas, eu consigo cumprir com muitos itens da ANR. Vamos pensar agora em termos de postura estática. Postura estática tem um conceito, né? Aquela que é mantida por mais de 4 segundos. E a depender do ângulo, eu considero essa postura como danosa ou não. A depender do tempo de exposição dessa postura no turno, eu considero ela danosa ou não. Nós estamos falando aqui da ferramenta Ergotacus, né, que possui esta possibilidade analítica e avaliativa de interpretar qual é a exposição desse trabalhador em termos de ângulo, em termos de tempo de exposição em segundos e depois de tempo de exposição na jornada de trabalho como um todo. Com isso, aplicando uma metodologia como essa, eu consigo responder aos itens que vão falar da presença das posturas estáticas ou dinâmicas de cabeça, pescoço, membros superiores, membros inferiores, coluna. Se eu não aplico uma ferramenta, como que eu respondo a este item específico da NR17? Não consigo dizer se tem comprometimento ou se não tem. Não consigo também dizer se esse comprometimento existe somente fazendo a fotografia de um momento. Eu preciso compreender isso dentro de um fator organizacional com uma exploração mais longeva em termos de construção e conteúdo da tarefa. Quando nós falamos desse mesmo item, né, das movimentações dinâmicas, nós estamos falando das sobrecargas biomecânicas relacionadas aos movimentos dinâmicos, que por uma
característica anatômica, possui uma afinidade de lesão muito maior com os membros superiores. Estamos falando, portanto, da repetitividade. Para diagnosticar se existe ou não existe repetitividade e atender ao item da norma, eu preciso aplicar uma ferramenta. No momento inicial, claro, né, numa avaliação ergonômica preliminar, eu tenho ali as chaves de entrada que as próprias normas ISO nos trazem, e a partir dessas chaves de entrada eu consigo dizer, sim, existe um potencial para ser analisado em termos de movimentação repetitiva, fator de risco ergonômico e repetitividade, ou não, não tem. Mas quando eu entro na fase analítica para responder esse item da norma, quando eu falo entrar na fase analítica, significa já estudar com ferramentas, né, se está ou não está presente, ou em que grau está presente essa repetitividade, aí sim eu tenho que aplicar o checklist OCRA e ele já consegue responder ao item específico da NR17. Bom, os desafios de interpretação da NR17 são vencidos com conceitos técnicos científicos, conceitos esses que nós encontramos hoje graças aos autores da International Ergonomics School, compostos, né, dentro das normas ISO e compostos dentro das ferramentas OCRA, das principais ferramentas que eu citei aqui para vocês. Conta aqui para mim se você tem alguma dúvida relacionada à interpretação de algum outro item da NR17. Eu fiz somente um cenário, né, um overview mesmo, uma visão muito geral de como interpretar a norma, mas é necessário um volume de horas imensos para que a gente pudesse, em aulas, extrapolar toda a necessidade, né, de interpretação técnico-científica de cada item, de cada frase que está dentro da NR17. Uma norma extremamente completa e complexa, que só pode ser interpretada por nós, ergonomistas, que temos o olhar, o treinamento, a capacitação, a certificação para, de fato, dizer se aquele fator de risco está presente ou não está presente nas diferentes naturezas de trabalho. Bom, espero você na nossa próxima aula aqui no canal do YouTube. Espero contribuir com alguma questão prática do seu dia a dia e eu tenho certeza que as dúvidas fazem parte, né, do nosso cenário de aplicação nas variabilidades de empresa que nós visitamos, né, durante o nosso exercício profissional. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui para a gente ou entra lá no Instagram da Escola OCRA, no LinkedIn da Escola OCRA, que a gente tem um prazer em poder contribuir. Muito obrigada, pessoal. Até a nossa próxima aula.